Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação. Novamente contando com a presença do Dr. Sávio aqui junto conosco para debatermos alguns assuntos de importância para o nosso servidor. Dr. Sávio, seja bem-vindo. Obrigado, Jonas. Obrigado, Ronaldo. E também na parte técnica, continua sempre conosco o nosso Jaque, Ronaldo Pinheiro. Muito trabalho também, né, Ronaldo? Primeiro, trazer alguns avisos aqui para os nossos colegas servidores em relação à entrega das cadeiras. Nós tivemos sábado um grande movimento aqui no sindicato, entregamos uma quantidade bastante expressiva das cadeiras, que são o presente de Natal, presente de final de ano da nossa entidade, aprovado em assembleia, para os nossos servidores associados. Essas cadeiras foram feitas a escolha, todo mundo lembra, lá em junho, julho. Aí veio a confecção e nesse final de semana a gente iniciou a entrega oficial das cadeiras aos colegas que fizeram a escolha. Quem não fez a escolha tem a opção ainda de retirar o vale Ave Natalina para aqueles que não optaram pela cadeira. Quem optou pela cadeira, retirou sábado, tudo ok, tranquilo. Repararam que ela tem uma boa qualidade. E quem não conseguiu retirar no sábado, ainda temos essa semana, estamos fazendo a entrega dessas cadeiras. Então pode vir até a sede do sindicato e fazer a retirada. Lembrando que sempre, em quartas-feiras, o nosso atendimento é um horário diferente dos demais dias. Quarta-feira a gente não fecha ao meio-dia, mas encerra as atividades às 17h30 aqui no sindicato. Então também tem essa opção de passar aqui ao meio-dia, se não puder passar no horário de expediente. Ou pode pedir para alguma pessoa, algum conhecido, trazendo a identidade ou um documento junto, pode fazer essa retirada. Isso vale também para o vale Ave Natalina, que nós estaremos entregando até o final do mês. O vale, e dia 5 de dezembro será então a entrega da Ave Natalina, tal qual já foi os outros anos todos. Será aqui na frente da sede do sindicato, uma sexta de tarde. Também, no sábado, né, Dr. Sávio? O Dr. Sávio esteve aqui conosco, nós tivemos o sorteio do Gol. O sorteio do Gol para as pessoas, para os associados, enfim, para outros também próximos aos nossos associados, que a gente não abriu a rifa para fora, mas apenas para associados e pessoas mais próximas aos associados. A gente fez a venda, iniciou a venda no dia da nossa festa e encerramos ontem com o sorteio do Gol. Tivemos uma boa quantidade de números vendidos, né, e nossa colega sortuda, que ganhou o Gol, inclusive pode vir aqui durante a semana para a gente dar os trâmites legais para que ela possa estar, então, pegando o Gol no seu nome. A colega Noemi Cantarelli foi a sorteada no sábado de manhã, que leva o golzinho do sindicato para a sua casa e pode dar o destino que quiser, né? Pode usar, enfim, se quiser revender ele, fica bem à vontade, é bem tranquilo. O Dr. Sávio esteve conosco aí também, né, doutor? Isso, com certeza. Eu acho que, só comentando a questão da cadeira, foi bastante elogiado, né, por todos os servidores, gostaram muito do presente, né, do padrão, assim, da estética dela. Então, eu acho que foi algo assim que caiu bem no gosto do servidor e da necessidade de todo mundo, né? Exatamente, tudo passa pela aprovação da Assembleia e a gente buscou uma empresa séria para fazer esse fornecimento e essa empresa cumpriu com aquilo que tinha sido determinado na época da aquisição. Então, só lembrando então, servidores, a cadeira ainda está disponível, o vale Ave Natalina para quem não escolheu a cadeira também está aqui para no sindicato, é só vir retirar. Doutor Sávio, agora nós vamos entrar na questão administrativa, mas antes nós vamos lembrar aos nossos colegas também que nós temos nossa parceira Cressol, que sempre está conosco também, né? Cressol está aí oferecendo inúmeros serviços da linha de trabalho de atuação deles, e o servidor que precisa de um desses serviços, basta procurar uma das agências da Cressol e a gente tem a certeza que será bem atendido lá pelas pessoas que são trabalhadoras da Cressol, representantes da Cressol. Também, né, é importante a gente estar lembrando, agradecer também a presença do pessoal da Vida Card, o pessoal do Ceres também que esteve aqui conosco no sábado de manhã, né? O pessoal do Ceres fazendo oferições inúmeras aí na questão da saúde e o pessoal do Vida Card também oferecendo serviços dos quais nós temos uma parceria já iniciada alguns dias atrás e o colega servidor que quiser ampliar os cuidados com a saúde pode nos procurar para fazer o cartão Vida Card, que conosco aqui, devido a essa parceria, o preço é bem
menor do que fazer direto lá na VidaCard. Agora sim, doutor Sá, vamos entrar nos nossos assuntos mais na área jurídica, do qual o senhor já está aí conosco há dias, tempos, né? A gente sempre tem debatido essas questões da parte jurídica do servidor, com orientações, com informações também. Hoje nós vamos debater o assunto processos administrativos. Como o servidor pode estar se cuidando para evitar o processo, e se tiver aberto um processo ou alguma investigação, como ele deve proceder para que ele consiga garantir aquilo que é justo por seu direito e respeitado também a sua ampla defesa. Jonas, a gente muitas vezes na questão do processo identifica alguns comportamentos padrões assim, né? Então a gente busca trazer orientação sempre no sentido que o servidor ele tem que né, se compreender dentro de um sistema legal, no caso da administração pública, né, onde o que é feito ele exige uma certa formalidade para ser feito. Então, o que a gente nota na maioria das vezes é que o servidor, naquela boa índole dele, muitas vezes, de dar conta da sua demanda, né, exercer a sua função e atender o usuário da melhor forma, acaba muitas vezes não tendo primando, vamos dizer assim, por um ato que esteja dentro, né, muitas vezes, das suas funções, e que ele acaba tomando decisões em função disso, né, quando essas decisões elas precisam passar por um crivo também, né, de diretores, coordenadores, secretários, e isso muitas vezes, por mais que seja uma boa ação, vamos dizer assim, mas ele não corresponde, né, à questão legal da administração pública. Se alguém fez um pedido na prefeitura ali para uma questão de limpeza, alguma coisa assim, e o servidor ali, às vezes está mais prático atender aquela pessoa em função de outras demandas e acaba passando à frente de uma outra pessoa, né? Isso tudo gera uma denúncia no município, né? O servidor vai ter que responder isso, justificar isso. Então, é sempre importante, às vezes, não se deixar abalar, né, pela pressão do usuário, porque existe um cronograma, um pedido que tem que ser feito na administração, e o servidor tem que sempre pensar nesse processo, né? Por mais que às vezes possa parecer mais fácil, mais rápido, mais econômico, mas essas ações que acabam gerando os processos, né? Então o servidor vai lá e diz que fez o trabalho, não teve queixa, mas é que fugiu desse processo, né, que tem que ser obedecido. E, a partir disso, a questão do processo administrativo é possibilitado que o servidor seja acompanhado por um advogado, né? Então, o sindicato hoje oferece assessoria aqui comigo, né, e com o Dr. Sérgio Cal. Então, é fundamental que o servidor, a hora que seja intimado, né, para isso, que ele procure essa assessoria jurídica para ser orientado da melhor forma, né? A gente sugere evitar uma autodefesa, porque muitas vezes, quando nós mesmos estamos fazendo a nossa defesa, a gente acaba se deixando levar por alguma emoção, alguma raiva, alguma coisa, e isso não representa a melhor forma de se defender. Da mesma forma que, se o servidor estiver numa situação de abalo emocional, né, então a gente também sugere que não é o melhor momento para ele dar um depoimento, né, até porque, para dar esse depoimento, ele precisa estar o mais tranquilo possível, né, para poder esclarecer da melhor forma e também fazer uma defesa nos termos que ele precisa.
Então, essas informações que o senhor traz são importantíssimas para os nossos servidores. Da forma que, às vezes, a gente quer resolver, e a gente sabe que temos inúmeras situações de que o servidor, na sua essência, ele quer trazer uma solução, porque ele entende que ele pode estar fazendo aquilo, mas, às vezes, foge um pouco da função dele, e se ele for determinado a fazer aquela determinada situação, que venha uma ordem do chefe imediato, né? Principalmente ali, ó. Não uma ordem falada, que isso não resolve para nós. A gente enfrenta no dia a dia aqui essas situações. O Dr. sabe muito mais do que eu. Mas ela tem que ser escrita. Ela tem que ser dita. Não, ó, tu precisa fazer isso. O servidor pode... Não, mas espera aí, não está dentro da minha função desempenhar aquilo que você está me pedindo. Mas, se está escrito, se ele se sentir à vontade para fazer, ok, fica mais tranquilo. Agora, se não tem nenhum lugar escrito e acontece alguma situação de não dar certo, né, aí quem vai assumir tudo, o risco, é o servidor, é o trabalhador. E, se dependendo da situação, pode ser levado até para a própria família, né? E isso sempre dificulta. Ou até um processo administrativo, e aí precisa toda a defesa, obviamente. Então, uma das coisas importantes é sempre ter uma ordem de serviço escrita para que você, com tranquilidade, vá fazer aquilo que foge um pouco da tua função. Mas, claro que isso não pode se tornar permanente, né? É uma situação esporádica. Tem que ter esse cuidado também, né? Senão, daqui a pouquinho, configura desvio de função, o que também não é legal do ponto de vista jurídico. Uma outra situação assim que o pessoal vem questionando muito, né, é o fato da questão das portarias, né, de publicação dos processos administrativos, né, porque elas ficam disponíveis, né, no portal do município também, às vezes são colocados em alguns locais públicos junto à prefeitura, né. Então, a gente sabe que é um processo público da administração, né, e que ele tem que ser dado publicidade, né, a questão do que está sendo apurado, mas o pessoal questiona que, por vezes, dependendo do caso, né, Jonas, ocorre uma exposição, né, porque, como se diz assim, na hora de abrir o processo, ele tem uma repercussão muito grande, né? Mas a gente tem que compreender que nada está decidido naquele momento e que vai ter todo um processo pela frente que vai se averiguar essa situação. Só que muitas vezes, quando encerra o processo, ele acaba não tendo a mesma publicidade que teve quando foi aberto, né? Então, encerrou o processo lá e a comissão entendeu que não houve nenhuma falta do servidor. Mas lá na frente, quando foi aberto o processo, aquilo tomou, às vezes, uma proporção muito grande que, como tu disse, acaba abalando o servidor e, muitas vezes, a família dele, dependendo do caso, né? Então, o que se vem falando e tentando é ver se, de repente, poderia se colocar, em vez do nome do servidor, se colocar matrícula, né, algum registro funcional que ele tenha junto ao município para que seja dada publicidade, né, mas que não seja muitas vezes exposto o servidor de forma prévia, né, sem um resultado do processo administrativo, porque a gente sabe também que tem determinadas situações aí que o simples fato de haver uma denúncia já te coloca totalmente em descrédito. E aí o detalhe é que muitas vezes acontece a condenação por antecipação, quando ali apenas está se abrindo um processo investigatório, onde está se investigando, e a grande maioria dos processos eles são arquivados, né? Uma boa parte, a grande maioria, se eu não me engano, são arquivados por não se confirma aquilo que houve na gestão pública, há necessidade de, eu posso pegar o telefone, ligo lá e faço uma denúncia, há necessidade de abertura desse processo investigativo. Mas nós temos que ter o cuidado de não expor a pessoa, o servidor,
que lá na frente se confirma que não houve tudo aquilo que foi dito. Doutor Sávio, mais alguma consideração aí? Essa questão de procurar, né, o sindicato, lembrando que o prazo de lei, né, com relação à intimação para interrogatório é 48 horas, né? O pessoal também diz, mas me avisaram em cima da hora, enfim, o prazo legal é 48 horas, né? Então, se for antes disso, tá ok, mas se estiver dentro dessas 48 horas, é o que a lei prevê, então a gente tem que tentar, dentro desse prazo aí, buscar informações, né? Vir ao sindicato, conversar e se preparar da melhor forma para fazer a defesa, tendo que é uma coisa séria, né? O servidor precisa entender isso, porque toda a falta que for confirmada, ela vai para a sua ficha funcional, gera um antecedente, né? E esse antecedente, amanhã ou depois, pode ser agravado, né? Em outra demanda que ele tenha que responder. Então, servidores, nosso sindicato sempre está de portas abertas para o atendimento ao colega associado, e aquele que não é associado também está de portas abertas para vir se associar e usufruir de todos os benefícios que o sindicato oferece, entre eles a assessoria jurídica dos nossos colegas. Vemos alguns colegas que não são associados e em alguns momentos eles também estão buscando e estão se associando por causa dessa necessidade. Então venha, colabore conosco, participe dos eventos sindicais, seja eles da ordem de decisões, como uma assembleia, ou também da ordem social, às vezes, quando nós promovemos alguma atividade festiva. Então, encerramos aqui o nosso programa. Doutor Sávio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, um abraço. Ronaldo, muito obrigado. E lembrando também aos servidores, nossa parceira Cressol está sempre à disposição dos colegas para prestar sempre o melhor serviço. Um abraço a todos e até o próximo programa.